bem? Este é Conexão Futura ao vivo, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. Bom, e na última quarta-feira de cada mês você acompanha aqui no nosso quadro, realizado em parceria com a COPEIJA, a Comissão Permanente da Infância e Juventude. E hoje a gente fala que no Brasil, em 2011, 3.700.000 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos estavam trabalhando. Dessas, 258 mil estavam ocupadas nos serviços domésticos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as regiões Nordeste e Sudeste concentram o maior número de casos, seguidas das regiões Norte, Sul e Centro-Oeste. Infelizmente, esse não é um problema apenas do Brasil. A Organização Internacional do Trabalho revela que em todo o mundo existem pelo menos 15 milhões de crianças envolvidas em trabalho doméstico, remunerado ou não, em casa de terceiros. E 7 em cada 10 crianças trabalhadoras domésticas são meninas. Nossa legislação aqui no Brasil já prevê a proteção de crianças e adolescentes do trabalho infantil doméstico, caracterizado como uma das piores formas de trabalho infantil. Então, no programa de hoje, a gente discute as origens e as causas desse sério problema. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Isa Oliveira, ela é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Também com a gente, a Eliane Araque dos Santos, que é Procuradora Regional do Trabalho e membro do Ministério Público do Trabalho. E logo mais a gente também fala com o Paulo Lago, que é coordenador do projeto do Trabalho Infantil, a participação do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social de Recife, em Pernambuco. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pela internet, você já sabe, tem duas formas de participar. A primeira delas é na rede social, no facebook.com, que eu coloco para você agora, está aqui já esse post. Trabalhar não é coisa de criança, você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aí a sua questão. Daqui a pouquinho eu repercuto aqui no estúdio com as nossas entrevistadas. Outra forma de mandar recados online para a gente é no Twitter, no microblog, que é o @Canal Futura, o nosso perfil. Ou ainda você pode ligar para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 3523 4098, os números que já estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente e deixar registrada a sua participação. Quando você faz isso, eu dou boa tarde aqui às nossas entrevistadas. Tudo bem com vocês? Bem-vindas. Boa tarde. Tudo bem? Bom, comecei falando aqui desse dado, esse levantamento da PNAD, de 258 mil crianças e adolescentes trabalhando em trabalho doméstico, isso no ano de 2011, segundo os dados do IBGE. O que caracteriza o trabalho doméstico infantil, Isa? Olha, o trabalho doméstico infantil é toda a prestação de serviço continuada, remunerada ou não, prestada para terceiros ou para a própria família, portanto, no próprio lar da criança. Então, é isso que nós caracterizamos ou definimos como trabalho infantil doméstico. E como você já informou, só reafirmando, o Brasil definiu, através de um decreto 6481 de 2008, que o trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Isto implica em que o governo brasileiro e as três instâncias, governo estadual, municipal, federal, tomem medidas imediatas e eficazes para proteger estas meninas e meninos que estão em situação de trabalho infantil doméstico, retirando-as dessa situação e garantindo a elas proteção. Para os que têm acima de 14 anos, inclusão em programas de aprendizagem. Para os que têm menos de 14 anos, escola preferencialmente de qualidade e em tempo integral. Eliane, de certa forma, a nossa sociedade vê como normal, né? Essa questão da criança ou adolescente trabalhando na casa de um vizinho ou de terceiros, ou mesmo amigos dos familiares, por troca de algum tipo de serviço, ou por troca de comida, ou por troca de abrigo. De onde vem essa origem de a sociedade brasileira ver isso muitas vezes como natural, como normal? Cristiano, o trabalho infantil, de um modo geral, é considerado pela nossa sociedade como normal. Porque uma criança, entende-se que é preferível uma criança ou um adolescente em situação de risco ou de pobreza trabalhar do que ficar à toa nas ruas, sujeito a se tornar um marginal. Isso é um equívoco da nossa sociedade, porque ao não saber lidar
com as carências das famílias e dessas crianças, acaba encaminhando-as ao trabalho como se isso fosse algo natural. Com relação ao trabalho infantil doméstico, toda vez que a gente procura avaliar o porquê dessa situação, sem dúvida, a gente acaba remetendo ao período de escravatura, né? Não que ali tenha surgido, não tenha tido nenhum outro registro, mas ali dentro daquela sociedade escravocrata, daquele momento, né, surgiram uma série de procedimentos que acabou validando e tornando natural uma criança pobre ser acolhida por uma família e aí receber dela, entre aspas, cuidados e ela responder com trabalho doméstico sem remuneração. Aquela famosa lei do ventre livre que a gente estuda nas aulas de história tem muita relação com esse comportamento seguido até hoje. Isso, Cristiano, ela é um marco porque na hora que nós vamos ler o texto, a gente entende um pouco dessa circunstância. Por quê? O que dizia a lei do ventre livre, assim, bem genericamente, porque ela é uma lei extensa, que ela data de 1870. Ela dizia assim, que a partir daquele momento da vigência da lei, os filhos dos escravos seriam livres. Só que dizia também que o senhor dos pais, né, aquele em que os pais estavam vinculados dessa criança, ele iria criar essa criança até os 8 anos e dos 8 aos 21 ele poderia valer dos serviços dessa criança e desse adolescente, ou ser indenizado pelo Estado pelo cuidado que teve antes. Então, na verdade, dentro daquela sociedade, como os pais continuavam vinculados ao Senhor, era natural que a criança ali ficasse também. Então, ela acabava prestando serviços domésticos sem qualquer remuneração, como se aquilo fosse absolutamente natural, porque, afinal de contas, ela estaria sendo acolhida ou cuidada. Muito bem. A gente vai chamar agora também para a nossa conversa o Paulo Lago, que fala lá diretamente de Recife, em Pernambuco. Tudo bem com você, Paulo? Olá, boa tarde, Cristiano. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Conexão Futura. Fala pra gente de que forma a falta de fiscalização contribui para esse problema, né? Como a gente já falou aqui, a gente está muito bem servido de legislação para proteger os direitos da criança. Agora, você acha que falta fiscalização para colocá-los mais em prática? Tem uma questão grave, né? A questão da fiscalização, que é a questão do lar ser um lar, a questão inviolável, né? E quando se fala da questão do lar como um lar inviolável, aí se coloca o argumento para muitas vezes não se permitir que os auditores fiscais, que as conselheiros tutelares, eles possam estar fazendo essa fiscalização dentro da casa. É um dos grandes problemas relacionados à questão do trabalho doméstico hoje que a gente percebe. A gente vê essa situação e se preocupa muito e que medidas poderiam ser tomadas para que a população fiscalizasse também, a sociedade fiscalizasse, mas que os órgãos competentes eles pudessem entrar dentro das casas para fazer essa fiscalização. Muito bem, eu quero aproveitar que você falou em denúncias, a gente vai colocar na tela daqui a pouquinho o número do Disque 100, que é o telefone da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, onde você de qualquer parte do Brasil pode ligar e fazer uma denúncia gratuitamente, ligando e anonimamente também, importante ressaltar, o Disque 100 já está aí para você na tela. Eu aproveito para falar dessa questão do lar inviolável, para perguntar para a Isa em relação a como podemos diferenciar, né, o que muitos pais e mães relatam quando se fala nessa questão de trabalho infantil doméstico, mas eu quero ensinar meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha a ajudar a arrumar a casa, ajudar a lavar a louça, a cuidar das crianças. O que separa, o que a gente consegue diferenciar e o que de fato é uma parte da educação, que o educador ou o responsável vai estar passando para a criança, do trabalho infantil doméstico? Olha, e é muito importante, e eu acho que todos os adultos têm já informação para fazer essa distinção, né? A participação da criança com a sua família nos afazeres domésticos, na organização da casa, que vai trazer um bem-estar para a família, sobre a coordenação e a responsabilidade de um adulto, é educação e não é trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil doméstico é aquele que caracteriza-se por delegar
responsabilidade e atribuições à criança e ao adolescente que não estão plenamente desenvolvidos para assumir esta responsabilidade que traz muitos riscos, inclusive para a saúde dessas crianças e adolescentes. Então, é importante, quer dizer, a questão da educação é um direito da família, é um direito que deve ser assegurado, e essa participação solidária nas tarefas faz parte da educação, mas é muito distinta daquele trabalho em que uma criança e uma adolescente assumem a responsabilidade de lavar, passar, cozinhar, cuidar dos irmãos menores, enquanto a mãe está fora trabalhando e o pai. Então, aí vem também, é importante a gente chamar que para resolver essa situação é preciso que o poder público, né, o Estado, assegure a creche para que as crianças mais novas das famílias fiquem protegidas na creche. Educação infantil, que no Brasil também não atende à demanda, e uma escola em tempo integral para todas as crianças. Porque as crianças as pessoas mais velhas não tenham que ficar em casa cuidando dos mais novos. Exatamente. Né? Que a mãe possa sair para trabalhar, deixar a criança menor numa creche, os outros numa educação infantil. E os mais velhos, que não estão ainda na idade de trabalhar, numa escola também em tempo integral, para que tenha uma educação integral e de qualidade. Liliane, de que forma a gente consegue avaliar essa questão, né? Que tantas leis já foram aprovadas no Brasil, decretos para assegurar esses direitos da criança e do adolescente, porém a gente vê que na prática a gente está muito aquém, de fato, esses direitos serem assegurados completamente. Tem uma questão relacionada com esse imaginário da sociedade de achar que diante de uma situação de pobreza e de risco é preferível estar no trabalho, mesmo porque a sociedade como um todo não sabe como cuidar dessa situação, como encaminhar essa situação de forma que, vamos dizer, a proteger essa criança e dar um sustento para sua família. Daí porque o que a Isa colocou, do Estado estar presente com políticas públicas, com um oferecimento de uma educação de qualidade abrangente, com o oferecimento de todo um apoio à família e de programas de renda e de formação, qualificação para os adultos, né, de forma que possam se adentrar no mercado de trabalho ou se manter nesse mercado de trabalho, é muito importante. E também de conscientizar a sociedade que a criança e adolescente precisam ter o seu tempo para se desenvolver, adquirir conhecimento, né? E que quando se fala de que o lazer e a brincadeira é importante, é porque é no brincar que, ao lidar com esse imaginário, que ela vai firmando conceitos, que vai aprendendo a lidar e a reconhecer e a conhecer a sociedade e o mundo adulto. Então, privando a criança e adolescente desse tempo da brincadeira, do tempo livre, dos próprios tempos do estudo também que ela tem que se dedicar, você colocando atividades como trabalho doméstico infantil, você está privando a criança desse desenvolvimento pleno. Com certeza, porque é importante também a convivência com outras crianças, a convivência familiar, porque muitas vezes, por ela estar envolvida nesse trabalho ou em qualquer trabalho, isso é rompido, e também para que possa ter um desenvolvimento escolar, para que não se faça o abandono e se crie uma defasagem, né, entre idade e ano de ensino. Eu queria acrescentar uma informação importante, que eu acho que merece uma reflexão. Que quando se propõe que o trabalho infantil doméstico ou qualquer forma de trabalho infantil é uma solução para a pobreza ou para as famílias, né, com baixo rendimento, quer dizer, essa proposta ela tem em si um conteúdo ético que eu acho discutível, porque para se formar caráter se propõe o trabalho só para as crianças pobres e de famílias excluídas. Quando você vai para o trabalho infantil doméstico, 93,7% são meninas e 67% são negras. Então, o trabalho infantil no Brasil, ele tem o corte da exclusão social e ele revela uma iniquidade, no caso do trabalho infantil doméstico, de gênero e cor.
Muito bem. Essa ressalta é importante. Eu quero voltar a chamar agora o Paulo, que fala com a gente lá de Recife, que trabalha diretamente em ações voltadas às famílias. Queria ver um pouquinho de você. Paulo, a gente falou no comecinho do programa sobre a questão de famílias ou familiares e adultos em geral verem a questão do trabalho infantil doméstico como natural, como normal, como parte, né, do desenvolvimento de algumas crianças. Como é que você percebe isso? Como os pais enfrentam essa situação? Na verdade, a gente percebe claramente isso, a questão da aceitação do trabalho, né? E especialmente, como já foram colocados aí pelas convidadas, a questão dos recortes que há, principalmente a questão de gênero e a questão de exclusão, né, social, né, a questão da parte de exclusão social, mas a gente coloca também a questão importante de se trabalhar também buscando fortalecer ações com as famílias. A importância de se prevenir passa por muitas questões. Quando fala prevenção, a gente deve falar da questão de tirar a ideia de que a sociedade, não colocar essa ideia que a sociedade também tem essa responsabilidade, mas também buscar apoiar a família que coloca essa criança para trabalhar. E a gente defende também, que tem que lembrar, que a importância também da capacitação de profissionais das redes de atendimento, de estar acompanhando isso. Os programas sociais que foram implantados nos últimos anos já ajudaram muito a diminuição dos índices de trabalho infantil. Mas os dados sobre trabalho doméstico, a gente aqui coloca muito que são dados subnotificados. A gente não tem a real dimensão. Quando a gente vai para os municípios no interior aqui do estado de Pernambuco, a gente, quando pergunta quais são as situações mais comuns de trabalho infantil, a gente são colocadas a questão das feiras livres, uma realidade bem forte aqui, a questão das feiras livres, as crianças com os carros de mão e o trabalho doméstico. Mas aí a gente vai para os números, aí a gente, quando vê quais são os números, não tem esses números esses dados bem fidelizados assim, em relação aos casos de trabalho doméstico. Essa é uma preocupação que eu acho que é importante e também a questão de continuar com as campanhas de sensibilização. Quando se fala em prevenção, se fala em campanhas. É fundamental se fazer essas campanhas, se fortalecer essas ações com o envolvimento do governo, sociedade civil, juntas para estar mobilizando para que se tente diminuir os casos de trabalho doméstico. Porque a gente sabe que diminuiu. A gente já não vê tanto aquela realidade da criança vindo do município do interior para a capital para trabalhar. A gente percebe uma queda disso. Mas a gente vê muito a questão do trabalho dentro das comunidades. É uma situação que a gente está vendo aqui no projeto, com algumas situações que a gente verificou de adolescentes que fazem parte do projeto que vivenciaram essa situação. Elas dentro mesmo da comunidade, trabalhando como empregadoras domésticas. Isso aí é uma coisa que precisa ser mais, como se diz, combatido essa questão. Muito bom. Eu quero aproveitar essa questão que você pontuou da subnotificação dos dados para ouvir a Isa. De que forma esse número das 258 mil crianças pode estar sendo aí inflado ou não tão retratando a realidade, Isa? Olha, objetivamente a própria pesquisa PNAD já traz um outro dado que é muito mais importante para a gente. Você tem, nesse universo de 3 milhões e 700 mil crianças que estão em situação de trabalho infantil, 2 milhões e 100 que são trabalhadores infantis e fazem também afazeres domésticos. Então, você vê que esse universo de 258 mil, ele é muito restrito à prestação de serviços para terceiros. Sem considerar o trabalho dentro de casa para os próprios pais. Sem considerar aquela criança que trabalha em outra atividade, que não deveria estar trabalhando e que ainda faz as tarefas, os afazeres domésticos. E na definição da própria pesquisa, afazeres domésticos e trabalho doméstico são as mesmas atividades. Ela vai passar a cozinhar, cuidar de criança, cuidar da jardinagem, tudo isso. Então, não há distinção. Então, é preciso que se tenha um olhar para esse universo de 2 milhões e 100, que tem que ser atendido porque não pode estar em situação de trabalho infantil. E também
combinando o trabalho infantil a fazeres domésticos. Eu te pergunto, e pergunto também aos nossos ouvintes, qual é o tempo que essa criança tem que ir para a escola? E se for a escola, ela está com uma tripla jornada. Escola, uma atividade de trabalho e afazeres domésticos. Que horas ela prepara as suas tarefas para que ela possa ter um bom rendimento escolar? E quando é que ela tem o tempo do descanso, do lazer e da brincadeira? Então, isso é uma coisa bastante séria. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui que chegou da Maria, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Maria, pela participação. Ela pergunta qual o estado mais explora o trabalho infantil e o que menos explora, e se há diferenças regionais. Já pontuamos aqui em relação à diferença das regiões. Então, a que mais apresenta essa situação é a Nordeste, seguida da Sudeste, e depois é Norte, Sul e Centro-Oeste. Correto, Isa? Maria, que você é do estado do Rio de Janeiro, 10% das crianças de 5 a 17 anos no Rio de Janeiro são trabalhadoras infantis domésticas. Nesse intervalo de 2008 a 2011, o Rio de Janeiro está entre as unidades da federação onde o trabalho infantil doméstico cresceu. Então, a população desse estado precisa estar vigilante, buscar realmente refletir sobre o problema e nós convocamos que todos se unam no sentido de denunciar e de não permitir que essa violação dos direitos de criança e adolescente aconteça na situação de trabalho infantil doméstico. Muito bom. Então, para a Maria, para todo mundo que está em casa, você que quer ter mais informações, quer ter acesso à pesquisa na íntegra, você pode buscar aí no site que eu vou colocar para você na tela, do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, é o fnpeti.org.br, e a partir daí você pode clicar aqui e ter acesso a pesquisa na íntegra aqui sobre trabalho infantil doméstico no Brasil. Tem esses dados todos aqui sobre regiões, número, percentual. Então, assim, muita informação para você de casa aí ter acesso, e também, como sempre falamos aqui, de trazer essa discussão não só para quem tem interesse espontaneamente, mas dentro da escola, dentro das unidades de saúde. Tem outro site que eu vou mostrar para você aí, que é o Trabalho Infantil Doméstico Não Deixe Entrar na Sua Casa, que é uma cartilha bem ilustrada que o Unicef disponibiliza também no site deles, que é o unicef.org. Você pode ter aqui numa linguagem bem fácil de acesso para apresentar essa discussão entre profissionais de educação, de saúde, entre as crianças também. Então, muito ilustrado aqui, muito texto informativo, essa discussão que é fundamental, que não fique somente no meio aqui, onde a gente, na verdade, já discute isso com frequência, que as escolas e as unidades de saúde também assumam essa responsabilidade, né, Eliane? Sim, sem dúvida. E para a escola é importante porque é um local em que essa população se apresenta, está presente, né? Então, é importante que os professores fiquem atentos ao rendimento desses alunos, como eles chegam e se comportam na escola, se efetivamente eles procuram a escola noturna, porque isso tudo vai dando um indicativo da situação que eles vivenciam fora da escola, de forma que eles possam dar um encaminhamento, dar um suporte a essa criança, a esse adolescente, e até mesmo verificar uma situação de abuso, uma situação de maus tratos. Porque quando a gente fala em trabalho doméstico, como o Paulo falou, do lar é inviolável, a gente fica no imaginário da população que ali é um local protegido. E o que a gente vê é que, na verdade, ali é um trabalho oculto, né? Que não se tem acesso a ele, que é um trabalho em que os direitos não são pagos, é de longa jornada, e que o trabalho doméstico ele é cansativo, ele é perigoso, ele traz uma série de danos para a criança ou para o adolescente, porque é um trabalho que deveria ser feito por adulto. E a gente vê que há muitos relatos de maus tratos, muitos relatos de abusos sexuais, devido a por estar em uma situação de subserviência, né, já que nem os direitos são reconhecidos, e de vulnerabilidade de muito risco. Muito bem, a gente está encerrando já. Eu quero só ouvir a Isa em relação a gente promover essa discussão, de fato, para encerrarmos um minutinho de fala sua, Isa, para a gente tentar promover uma discussão aqui e incentivar as pessoas a refletirem um pouco mais sobre essa normalidade. Olha, é importante o seguinte, que a gente entenda, né, os educadores, os agentes de saúde,
os agentes públicos, as famílias, as próprias crianças e os adolescentes, né? Que o trabalho educativo com as famílias, esse trabalho tem que ser incentivado, ele tem que ser respeitado, esse direito das famílias. Agora, é importante refletir, porque o trabalho infantil, e particularmente no tema da nossa discussão, o trabalho infantil doméstico, ele traz inúmeros prejuízos. São riscos ocupacionais, como a Eliane já colocou, e riscos para a saúde. Então, se a gente hoje pudesse fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar muitos adultos, e principalmente adultas, né, com bursite, tendinites, fobias, deformidades na coluna, em consequência de terem realizado um trabalho inadequado, impróprio e ilegal na idade não permitida. Muito bem, infelizmente o nosso tempo já acabou, então agradeço ao Paulo, que falou com a gente diretamente de Recife, a Eliane e a Isa por terem estado aqui no estúdio hoje comigo. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar então amanhã ao vivo, às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.